Então é isso. E aí? Sossegado? Eu dei Só boa comendo na pão de lagoa. queijo aqui, professor. Pão de queijo aí. Tô num cafezinho. Eu só num cafezinho com bolacha de água e sal. Vou pegar mais uma, daí a gente começa. Mas pão de queijo é muito bom. Fala, Rodrigo, salve. Tranquilidade total. Beleza, Rodrigo? Gente, então assim, a gente vai começar então a aula de hoje. É a apostila 4. É a apostila 4. É a aula 7 e a aula 8 juntas, tá? É a apostila 4, a aula 7 e a aula 8 juntas, por quê? Porque a gente vai falar sobre o segundo reinado. Segundo reinado e também iremos falar sobre a República da Espada. Beleza? Então a gente tem bastante coisa para comentar aí, gente. Quando eu digo bastante coisa, pode ficar tranquilo, tem bastante coisa para a gente comentar hoje, tá? O que acontece? Lembrando que quando a gente fala em história do Brasil, é sempre importante deixar claro isso que é história C, né, gente? Agora, a nossa aula de hoje é história C, né? Então, assim, é história C. Oi, Vitória. Boa noite. Boa noite, Vitória. Então, assim, história C, aula 7 e um pouquinho da 8, né? Aula 7 e 8 aí, pra gente que é Segundo Reinado. Apostila 4, beleza? Apostila 4, aula 7, aula 8. O que acontece? Quando a gente fala em história do Brasil, uma coisa que a gente tem que deixar clara é que a história do Brasil a gente divide em 3 fases principais. A história do Brasil, nós dividimos ela em 3 fases principais. Nós dividimos a história do Brasil em colônia, história do Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. Então, quando a gente fala lá em história do Brasil, nós temos que fazer essa divisão política em 3 níveis básicos: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, que são os 3 modelos de governos que já foram adotados no Brasil. Tá? Lembrando que, se subdividir, tem muita coisa. Por exemplo, na aula passada, na nossa última aula, nós comentamos lá sobre o período regencial. O que foi o período regencial? Foi o período ali de 1831 a 1840 que o filho do Pedro I, no caso Pedro II, ele não podia assumir ainda o governo, por quê? Cara, o pai dele abandonou o país, deixou o país e foi para Portugal e deixou o filho com 5 anos para governar. Lógico que ele não governou com 5 anos. Mas dos 5 até os 14 anos dele, foi quando teve o golpe da maioridade, com 14 anos, o Brasil foi governado por regentes. No caso, não tinha nenhum imperador aqui, mas faz parte dentro do contexto de Brasil Império. Brasil Império começa lá em 1822, né, com a independência do Brasil, né, e termina lá em 1889. Lembrando que, cara, com relação à história do Brasil, eu não sei, mas eu acho que pode vir aqui alguma pergunta para nós sobre
primeiro reinado, assim, por quê? Cara, que daqui 2 anos, não parece, mas daqui 2 anos vai fazer 200 anos que o Brasil é independente, né? Parece que foi ontem, né, gente? Mas já vai fazer 200 anos que o Brasil declarou a sua independência para o mundo, beleza? E hoje nós iremos falar sobre Segundo Reinado, o governo do Dom Pedro II lá. Belezura, gente? Tranquilo? Vocês já sabem, qualquer dúvida me perguntem, qualquer dúvida me manda aqui no chat, aqui, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida de exercício comigo, cara, tem o meu Instagram, Décio Mazur. Você pode ir lá também, mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, Décio Mazur, que eu respondo sem problema nenhum. Também nós temos o Facebook, se vocês utilizam o Facebook, Décio Mazur, é o Facebook. E no grupo da sala lá também tem meu telefone, caso alguém precise mandar uma mensagem para mim por WhatsApp, perguntando sobre alguma questãozinha, garotinhos. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bora pro vídeo não, né, gente? Então vocês vão pensar que a gente tá no YouTube. No YouTube. Então, assim, ó, gente boa, qualquer dúvida você me pergunte. Se você tá tomando aí seu cafezinho, que nem eu. Não sei se vocês gostam tomar um cafezinho, mas é sempre bom, né? E lógico, lembrando que se você não toma café, não esqueça, hoje é um dia muito quente. Então, não esqueçam, cara, de com frequência tomar água também, porque é importante. Seu rim agradece. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre. Você vai trazer aqui? Não. Vamos falar um pouquinho sobre Segundo Reinado. Cara, a gente divide esse Segundo Reinado em 3 fases principais. A primeira fase do Segundo Reinado, que é o auge desse Segundo Reinado, ele é de 1840 a 1850, tá? Lembrando que o Segundo Reinado é o governo do Pedro II, do Dom Pedro II. Eu acho que foi o nosso representante que ficou mais tempo no poder. Ficou 49 anos no poder, tá? O Dom Pedro II, acreditem vocês ou não, mas ele conseguiu deixar o Brasil no século XIX como a 4ª maior potência do mundo. Vocês acreditam nisso? Que o Brasil já chegou a ser a 4ª maior potência econômica do mundo no século XIX. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa falar, né? Conseguiu ter essa autonomia econômica, mas a mão de obra utilizada era mão de obra escravizada africana, né? Foi através da exploração. Isso é um detalhe que a gente tem que deixar sempre claro e a gente vai tratar hoje aqui na nossa aulinha. Vamos lá, cara. O que acontece? Primeiro de tudo, lá em 1840, ocorre um golpe, chamado golpe da maioridade. O que foi esse golpe da maioridade? Cara, foi quando o Pedro II ele assumiu o poder com 14 anos. E daí eu pergunto para vocês, eu acho que vocês estão na faixa etária dos 17, 18 anos, por aí. Cara, o que você estava fazendo com 14 anos? Você imagine um cara com 14 anos
assumindo o poder em um país em crise. Foi exatamente isso que aconteceu. Deram poder para um cara de 14 anos. Lógico, ele teve auxiliares, ele teve deputados, ele teve ministros que os auxiliaram, mas a importância dele nesse momento é para as pessoas entenderem que o Brasil não estava à míngua, que nós tínhamos um líder. E esse líder era o imperador Dom Pedro II. Beleza? Qual que era o objetivo desse golpe da maioridade? Centralizar o país e controlar os movimentos separatistas. Ocorreram vários movimentos separatistas. Quando eu digo vários movimentos separatistas, ocorreram vários movimentos para tentar separar o país. Então, não pensem vocês que existe um mito, uma história, que a unificação do Brasil foi pacífica. Na verdade, não. O Brasil tem o tamanho que ele tem hoje, mas não foi porque as pessoas aceitaram de maneira pacífica. Pelo contrário, cara. Durante o século XIX, essa primeira parte aí, o primeiro reinado, até 1850, vai ter muita revolta interna. Vai ter muita guerra civil dentro do Brasil. Porque são várias regiões que querem tornar-se independente. Criar uma república. Inspirados nos nossos vizinhos latino-americanos. Vamos lá. Manter uma boa relação com os liberais e conservadores, que eram os dois principais partidos. Em 1841 ocorre a eleição do cacete, que é uma revolta dos deputados lá, e o Pedro II acaba fechando com o Congresso. Lembrando que, cara, durante o século XIX, o segundo reinado vai ficar marcado muito pela produção de... Adivinhem? Eu quero café de café. Perceba. Não é à toa que eu tô com essa xícara aqui, gente. Não é à toa. No segundo reinado, a base econômica do Brasil era o café. Existiam outros produtos? Sim. Haviam as drogas do sertão, que eram outros produtos agrícolas. Mas o principal produto agrícola, aquele que dava mais lucro para o país, era o café. O Brasil, até 1930, enriqueceu muito graças à produção de café, gente. O modelo agrícola brasileiro, até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, a agricultura no Brasil é muito forte. Por quê? Porque é um processo histórico. Desde a ideia do Império, entramos nesse contexto de latifundiários e tudo mais, e a produção de café era muito grande no século XIX. Então, a base da economia, o café. A gente tinha dois partidos principais. Durante esse período, nós tínhamos dois partidos principais. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Né? Nós não tínhamos vários partidos no Brasil, que nem é hoje. Né? Hoje em dia, a gente tem um monte de partido, cara. Na real, naquela época lá, só tinham dois. Era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Não tinha muito diferença, não. Eram dois partidos. O Partido Liberal, que eram aqueles que eram mais abertos à economia, às ideias republicanas, e os conservadores, que era mais rural, mais voltado para a oligarquia, para a mão de obra escrava, como lucro. Então, esses eram os dois partidos. E o Pedro II, o Dom Pedro II, ele era favorável o Pedro II, ele era favorável aos conservadores. O Pedro II, ele tentava administrar os dois, mas ele tinha tendências conservadoras, tanto é que o seu governo vai ficar muito marcado, por exemplo, por mais que o Brasil
durante esse período, século XIX, segundo reinado, tem enriquecido muito, tem expandido muito a área econômica, cara, ele não abriu mão da escravidão. O Pedro II ele não abriu mão da escravidão para sustentar a economia do país. Isso é importante da gente lembrar. A última revolta social do Império foi a Revolta Praieira, aconteceu lá em Pernambuco, a Revolta Praieira, onde eles tinham a ideia de formar um socialismo utópico. O que é um socialismo utópico? É onde a burguesia se une com os trabalhadores. Mas é lógico, gente, que não ia dar certo, né? Não tinha... E foi em 1848 foi a última revolta civil do Império. Por quê? Porque na segunda fase, gente, do Império, na segunda fase do Império, de 1850 a 1870, ocorre aquela que até hoje o principal confronto da história do Brasil. Quando fala-se em guerra, não tem, gente. Quando fala em guerra do qual o Brasil se envolveu e onde o Brasil foi protagonista, é sempre importante deixar claro isso. Aonde o Brasil foi protagonista, gente. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial? Vai. O Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial. Só tem um detalhe, a participação do Brasil é no final da guerra. O Brasil participa da guerra no seu término. Por que eu estou falando isso, que o Brasil participa da guerra no seu término, gente? Porque, na verdade, a principal guerra até hoje da história do nosso país e a guerra mais longa da qual o Brasil participou, internacionalmente falando, foi a Guerra do Paraguai. E essa segunda fase é de 1850 a 1870. A base econômica do governo foi a agricultura, né? A base do governo lá foi a agricultura, principalmente, mas, cara, principalmente a produção de café, gente. É importante deixar claro isso, cara, para vocês não esquecerem que o café ele teve aí um papel fundamental, cara. O papel aí, ele teve um papel. Olha eu de louco aí. O papel. O café, ele teve um papel fundamental na base econômica do nosso país. E a gente vai ver que no século XIX ele foi muito bom, durante a República Velha ainda era muito bom, porém o café vai gerar uma crise gigantesca no Brasil mais para frente, conforme a gente vai ver nas próximas aulas. Belezura? Então vamos lá. A base econômica durante o segundo reinado foi a agricultura, sendo o principal produto o café. Não era único, mas era aquele que se destacou. Aonde esse café era produzido principalmente? No Vale do Paraíba. Aqui, ó, gente. Por que hoje em dia o Mico, professor de geografia, B e de A também, ele provavelmente já comentou com vocês sobre processo de conurbação. Provavelmente o Mico já tenha falado sobre a cidade e também a ideia de conurbação. Se ele não falou, ele vai comentar. E também de áreas que elas não são próximas geograficamente, mas espacialmente elas estão conectadas. O eixo Rio-São Paulo
ele sempre foi muito forte, principalmente durante o segundo reinado. Por que principalmente durante o segundo reinado? O Vale do Paraíba é essa região amarela aqui, ó. Essa região amarela entre São Paulo e Rio de Janeiro é o Vale do Paraíba. Essa região aqui dominou a extensão cafeeira, tá, gente? Outra coisa também importante da gente comentar. A partir da segunda metade do século XIX, os cafeicultores eles expandiram o seu território para o oeste paulista. Então começou aqui próximo do Rio de Janeiro, veio para São Paulo e foi expandindo para o oeste paulista. Essa produção e expansão cafeeira, tá, gente? Mas por que para o oeste paulista, professor? Porque a terra era mais fértil. A terra era mais fértil e melhor de se produzir. E também era uma terra pouco utilizada, então você não tinha muito imposto nessa região. Mas aonde predominou a expansão cafeeira no Brasil? Nessa região do Vale do Paraíba, no eixo Rio-São Paulo. Por isso que essa região enriqueceu muito, gente. E virou uma conurbação aí, uma megalópole gigantesca. Elas estão unidas até hoje. Por quê? Cara, porque se criou um eixo aqui de estradas e ferrovias, bem como, além de ser um eixo muito forte de estradas e rodovias, também era próximo dos portos, principalmente o Porto de Santos, onde era escoado esse cafezinho. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Lembrando que, se você quer que eu responda alguma questão, se você quiser que eu responda alguma questão durante a aula, manda no chat para mim e fala, professor, corrige o exercício tal da apostila. Eu vou lá e corrijo sem problema nenhum. Lembrando que a gente está em História C, mas se você está com alguma dúvida de História A ou História B, o professor é o mesmo, então não hesite em perguntar para mim. Lembrando que a gente se vê a cada 15 dias, então pode ocorrer algumas dúvidas. E lembrando também que essa nossa aula vai ficar disponível no YouTube, gente. Da escola, do cursinho. Belezura? Então vamos lá. Região do Vale do Paraíba. Lembrando que o acento é no I, não no A. E depois, a segunda metade do século XIX, vai para o oeste paulista. Começa aqui próximo do Rio de Janeiro, nessa região amarela, e daí se estende para todo o oeste paulista. Durante a segunda metade do século XIX, ocorre uma coisa muito legal também, muito importante da gente comentar, que o Brasil passa a se desindustrializar. Das potências que estavam emergindo, o mundo e a Inglaterra, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, sempre olharam com bons olhos para o Brasil. A Inglaterra, que era a maior potência do mundo e aquela que mais ajudava o nosso país financeiramente, sempre olhou com bons olhos o Brasil. Por quê? Porque é uma terra muito fértil, gente. Por ser uma terra de grande extensão, e também por ser uma terra muito fértil. Tá? Por esse motivo, essa região do Brasil sempre foi olhada com bons olhos pelas potências mundiais do século XIX, Inglaterra e
Estados Unidos. E a partir da segunda metade do século XIX, ocorre um surto industrial no Brasil, inspirados na segunda revolução industrial, né? Ocorrem mais investimentos. Também a gente tem algumas leis que para o campo são ruins. Quais leis? Principalmente essa aqui, ó. A lei de 1850. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Em 1850, a gente teve duas leis muito importantes para o Brasil. A lei de terras, que foi a lei do cercamento, né, onde os latifundiários começaram a ter mais terra do que o restante da população, bem como essa lei aqui, ó, de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela foi muito, mas muito importante, por quê? Porque ela proibia o tráfico negreiro. Ela proibia o tráfico negreiro. Mas acabou a escravidão no Brasil? Não. Em 1850, o Brasil sofreu uma pressão, o governo brasileiro sofreu uma pressão muito grande da Inglaterra. Por quê? Porque os ingleses falavam assim, cara, acaba com essa escravidão, mano. Esse negócio de escravidão aí não tá com nada. Todas as potências do mundo já aboliram a escravidão. Ou estão para abolir. A gente vai continuar apoiando vocês se vocês acabarem com a escravidão. Mas o governo e o Pedro II, ele não proibiu a escravidão por quê? Porque ele percebia que a elite, quem mandava no Brasil, essa elite cafeeira, não era interessada em pagar salário, gente. Eles gostavam mesmo de manter escravo. Era algo cultural e econômico, infelizmente, durante o segundo reinado. E essa lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro. Então, navios negreiros estavam proibidos de chegar no Brasil. Tanto é que a Inglaterra colocou corsários, navios próximos aos portos brasileiros para tentar proibir ao máximo a chegada de escravos para o nosso país. Beleza? Qual foi o principal nome da industrialização no Brasil? Foi um cara chamado Irineu Evangelista de Souza. Não conheço. Mas provavelmente você ouviu falar no Visconde de Mauá, o Barão de Mauá. Esse Barão de Mauá, ele é considerado o primeiro empresário da história do Brasil. Esse cara foi considerado o primeiro empresário da nossa história, por quê? Porque ele passou a investir em algo que ninguém dava bola, que é a indústria, gente. Todas as grandes potências europeias e também os Estados Unidos estavam investindo em indústria. E ele percebeu que o nosso país precisava também investir em indústria. O problema é que essa indústria, ela batia de frente. Muito de frente, com os interesses dos barões do café. E esses barões do café, eles começaram a podar as ideias industriais do Barão de Mauá. Tanto é que ele, com o dinheiro dele, o governo federal não quis apoiar, e ele trouxe para o Brasil essa máquina aqui, ó, que é uma Maria Fumaça. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil é tomado por estradas de ferro, por ferrovias. Então, um desenvolvimento muito forte de ferrovias. Porém, esse surto industrial ele vai durar pouco tempo. Por quê? Porque o governo não quer investir em indústria. Durante o segundo reinado, a gente vai investir em café. Exploração e extração e venda de café. Ah, mas a gente pode investir em outros produtos?
Cara, na realidade, eles não tinham interesse em outros produtos. Por isso que a indústria no Brasil demorou a acontecer. A indústria no Brasil ela foi tardia. Por quê? Porque durante o século XIX, aonde o Brasil tinha dinheiro, tinha pessoas querendo investir, o governo foi lá e falou: não temos interesse. Mas por que o governo falou isso, que não tem interesse? O governo não se interessou pelo desenvolvimento industrial do país porque era bom manter agricultura e principalmente exploração de café, tá? Agora eu faço uma reflexão com vocês. Até hoje, gente, o Brasil, nosso país, ele não investe em malha férrea, gente. O governo investe muito mais em rodovias, em estrada. E as ferrovias, elas estão quase abandonadas. As poucas ferrovias que existem, algumas delas são para ponto turístico, como é o caso da que tem aqui em Curitiba, né, que é Curitiba Morretes, Paranaguá. Mas daí eu pergunto para vocês o seguinte, a estrada férrea, ela é mais barata. Ela é mais barata do que uma rodovia, do que uma estrada. Como assim ela é mais barata, professor? Porque tem pouca manutenção, gente. Porque tem pouca manutenção. E a gente vai ver ao longo do tempo da história do Brasil, principalmente quando tem o boom das ferrovias, que todos os governos presidentes, eles abandonam as malhas férreas. Ele se para e pensa, todas as grandes potências mundiais, na Ásia, Europa, nos Estados Unidos, dependem muito da malha férrea, porque é mais barato. Porque você tem pouco gasto de manutenção, diferente de uma estrada, onde a cada 6 meses tem que fazer um tapa-buraco. E mesmo assim os governos eles investem pouco nessa atividade. Muito bem. Agora a gente vai falar do tema, acho que um dos temas principais, assim, uma das coisas que mais caem aí em vestibulares e Enems nos últimos anos, aí vem caindo muito, é a questão da escravidão no nosso país, né? É um dos temas aí, um dos assuntos que vestibulares mais têm cobrado ao longo do tempo. Por quê, gente? Bater real, bem real para vocês. Primeiro de tudo, aquilo que eu comentei no início da aula. O Segundo Reinado, ele foi um dos mais prósperos da nossa história. Economicamente falando, foi um dos mais prósperos e mais estáveis também. Não teve tanta crise política durante o Segundo Reinado. Bem como crise financeira. Tanto é que o Pedro II ele se manteve no poder durante 49 anos. É muito tempo. Só que o que acontece? A mão de obra utilizada era mão de obra escrava. Querendo ou não, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Cara, isso é muita coisa. O último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos africanos também. Então perceba que nós temos alguns recordes aí que não são bons. Não são recordes favoráveis. Não são coisas legais de se comemorar. O último país a abolir a escravidão no mundo. O país que mais recebeu escravizado africano. Né? Essa imagem aqui que eu coloquei para vocês
ela também representa um pouco dessa sociedade no século XIX. Dos escravizados servindo o patrão, o homem branco, e a esposa dele e tudo mais. A escravidão foi a principal mão de obra do período, né, do século XIX. A Inglaterra, que era a nossa principal financiadora, e a que mais fazia pressão para o Brasil acabar com a escravidão. Tá? A Inglaterra meio que começou a dar alguns ultimatos para a gente acabar com a escravidão. Tanto é que surgiram algumas leis muito importantes nesse contexto aí de término de escravidão. Quais leis? 1845, a Lei Bill-Arbenden. Essa lei não é uma lei brasileira, ela é uma lei inglesa. Mas por que nós comentamos essa Lei Bill-Arbenden lá de 1845? Porque foi a partir dessa lei que navios ingleses passaram a controlar o nosso litoral para tentar coibir e proibir a entrada de navios de escravizados, né? Navios negreiros aí. Em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Cara, essa lei ela proibiu o tráfico negreiro. Acabou com a escravidão? Não. Não acabou com a escravidão. Em 1871, nós tivemos lá a Lei do Visconde do Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre. Essa lei, ela também merece um destaque especial, essa Lei do Ventre Livre. Por que ela merece um destaque especial? Porque foi a partir dela que o processo de escravidão ele começou a mudar. No século XIX, por quê? Porque a partir de 1871, filhos de escravos nasceriam alforriados. Filhos de escravos nasceriam livres. E quando a lei foi criada, lá em 1871, crianças escravas até 8 anos de idade já ganhavam a sua carta de alforria, já eram livres. Porém, ficava sob a tutela e os cuidados do senhor de escravos, né, gente? Então, não mudava muita coisa, mas, de fato, a partir de 1871, a gente tem a criação da Lei do Ventre Livre, né, que filhos de escravos já nasceriam livres. 1885, a Lei dos Sexagenários, uma aposentadoria para os escravos. Aí, depois de 65 anos, eles estavam livres. O difícil era chegar até essa idade, né? E em 1888, acho que é a principal lei, que é a Lei João Alfredo. Vocês já ouviram falar da Lei João Alfredo? Alguém já ouviu falar da Lei João Alfredo? Não. E da Lei Áurea? Provavelmente sim. Porque é a lei que aboliu a escravidão. Então perceba, gente. Desde a primeira lei de 1850 até 1888, 38 anos ainda com a Inglaterra pressionando, até que a Inglaterra deu um ultimato. Falou, cara, ou vocês assinam logo essa parada aí, ou não vai ter... A gente vai parar de investir no Brasil. E a princesa Isabel, lá em 1888, assina a Lei Áurea. Beleza? Tornando os negros lá livres no nosso país. Só que tem um detalhe, gente. Eles eram livres, mas eles não tinham trabalho. Por quê? Porque quando essa elite cafeeira, essa oligarquia, percebeu que o governo estava dando muita liberdade para o fim da escravidão, começaram a trazer para o nosso país, vir cada vez mais para o nosso país, colonos
criando um sistema chamado sistema de parceria. Gente, a nossa aula vai... O videozinho vai se encerrar. Deixa eu mandar outro link para vocês lá. Deixa eu mandar outro link para vocês. Até daqui a pouco. Beleza?